Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, para mais um dia de devocional. Vamos lá? Abra a tua Bíblia em Daniel, capítulo 10. A gente vai estar lendo aqui a partir do versículo 12, tá bom? Vai se preparando aí para a gente estar aqui juntos, lendo e fazendo o devocional, tá? Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar abrindo esse momento. Vamos lá? Mas em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por mais um dia, que seja mais um dia na tua presença, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero convidar o Senhor Jesus, o Espírito Santo, para juntos virem passar mais um dia conosco, Pai. Que seja mais um dia na Tua presença, Senhor. Eu peço a presença do Espírito Santo nesse local, Senhor, a qual a presença dele é imprescindível, Pai, a qual a gente possa vir saber mais de Ti, conhecer mais a Ti, aprofundar mais em Ti e ter maior conhecimento da Tua palavra, Senhor. Ao que o Senhor quer nos falar, Pai, através dela. Pelo poder do nome de Jesus eu agradeço, Senhor. Amém. Gente, abra a tua Bíblia em Daniel, capítulo 10, a partir do versículo 12, que fala assim. Aí ele disse: Não fique com medo, Daniel, pois Deus ouviu a sua oração desde a primeira vez que você se humilhou na presença dele, a fim de ganhar sabedoria. Eu vim em resposta à sua oração. O anjo protetor do reino da Pérsia lutou contra mim durante 21 dias, mas Miguel, um dos anjos-chefes, veio me ajudar, pois eu estava lutando sozinho contra o rei da Pérsia. Somente até aqui. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Aqui é o anjo dizendo para Gabriel que desde a primeira vez que ele fez a oração a Deus, pedindo sabedoria, Deus escutou e estava providenciando, o pedido de oração de Daniel para Daniel. Porém, no meio do caminho, existiu levantes da oposição de demônios, de espíritos malignos, para não deixar o anjo trazer aquela bênção para Daniel. E o que Deus que a gente quer que a gente aprenda disso aqui? É justamente que a nossa oração, a sua oração, quando a gente faz a oração, desde o primeiro momento que a gente faz ela, Deus nos escuta. Por quê? Porque a gente está fazendo uma oração com sentimento. A gente está se humilhando na presença de Deus, A gente entra no nosso quarto, fecha a porta, Entramos no secreto com Ele. A gente se humilha na presença dEle, Que muitas das vezes a gente está fazendo as orações em desespero. A gente se humilha ali, respeita, temor ao Senhor. E a gente rasga o nosso coração na presença dEle. Essa oração é a oração com sentimento. Essa oração é a oração que Deus escuta. Não necessariamente toda vez que vocês forem entrar em oração, vocês precisam, chorar, se debrulhar na presença de Deus. Cada um tem o seu momento, cada um tem o seu estado de espírito. Mas o que a gente precisa entender é que a oração que Deus escuta é a oração com sentimento. Não adianta você pegar uma oração pronta. A única oração pronta que Deus nos deixou, que é o Pai Nosso, que é a oração que Ele escuta. Fora as outras, Ele não escuta mais nenhuma. Então, você quer falar com Deus, você quer ter algo para a sua vida, você quer pedir algo para Deus, fala o que está aqui dentro para Ele. É isso aqui que Ele escuta, é isso aqui que Ele quer. São os seus sentimentos verbalizados para Ele. Entende? Ele quer que você participe isso para Ele. Só que a gente precisa entender algo. Quando a gente suplica a Deus por algo através de oração, a oração ela sobe, Deus escuta, ok? Na hora da oração descer um pedido que você fez a Deus, pode ser quando geralmente a gente faz um pedido a Deus e que aquele pedido está demorando a chegar, existe no plano espiritual uma guerra entre anjos e demônios, a qual Deus mandou descer com a sua bênção, e os demônios pararam no meio do caminho. Por que acontece isso? Porque os demônios não têm a capacidade de saber o que Deus vai fazer na tua vida, ok? Quais são os planos de Deus para a sua vida. Mas eles conseguem entender que existe algo está acontecendo. E a gente precisa ter por conhecimento que tudo que Deus faz na nossa vida não são coisas pequenas, são coisas grandes. São coisas para dar um diferencial, são coisas que não são só para nós, que vai atingir muitas outras pessoas. Então, o que os demônios fazem? Eles tentam parar a bênção no meio do caminho, entende? E a gente reclama aqui
né? Aí a gente vem pro nosso plano aqui. Aí a gente começa a querer reclamar, a gente começa a querer murmurar. Quando a gente reclama algo, a gente pediu a Deus em oração, ok? A gente não tem o poder, vamos botar assim, de enxergar a guerra entre anjos e demônios, ok? Mas a gente sabe o que está acontecendo. Por quê? Porque aquela benção está demorando a chegar, ok? Então, o que a gente faz aqui? O que o ser humano costuma fazer aqui, nesse plano que a gente vive, quando o que a gente pediu em oração não está chegando, está demorando, a gente começa a reclamar, a gente começa a murmurar, a gente começa a duvidar, entende? A gente começa a desacreditar, a gente começa a deixar nossa fé esmorecer. Isso tudo, o esmorecimento da fé, murmurar, reclamar, desacreditar, desanimar, são munições para o inferno atuar na tua vida. Ou seja, além de estar tendo a guerra entre o céu e o inferno, para poder o anjo querendo descer com a sua bênção, o demônio querendo bloquear para você não receber a bênção. Além disso aqui, do demônio bloqueando, você está facilitando e dando munição para o inferno ganhar essa guerra. Porque você está desistindo. Porque você está desanimando. Porque você está deixando a sua fé esmorecer. Porque você está deixando de acreditar no que Deus te falou. Entende? Por isso que muitas das vezes, a oração que você faz a Deus, você não recebe de imediato o que Deus tem para ti, porque você está interferindo, o seu posicionamento está interferindo no que Deus tem para sua vida. Porque você começa a deixar a incredulidade, a sementinha que a oposição está lançando na tua vida, que Satanás está lançando na tua vida, tá? Porque o papel de Satanás é matar, roubar e destruir, ou seja, ele não quer que você prospere, ele não quer que você desenvolva, ele não quer que você alcance as promessas de Deus para sua vida, ele não quer que você desenvolva os planos de Deus para tua vida. Por quê? Quando você desenvolve, quando você tem a promessa, quando você tem o milagre, você se torna um instrumento de Deus e, ao mesmo tempo, você se torna uma bomba no inferno, porque através da sua vida, através do seu milagre, através do teu testemunho, que você conseguiu as promessas de Deus para a tua vida, milhares de pessoas escutarão, milhares de pessoas conhecerão a Deus. E o que vai acontecer com o inferno? Ele vai perder soldado. Entende? Então a gente precisa ter por conhecimento isso. É uma guerra 24 horas, gente. O plano espiritual existe. E o plano físico é o reflexo do plano espiritual. Entende? Então a gente precisa se preocupar mais com o nosso lado espiritual, porque aqui é a consequência. Primeiro acontece no plano físico, para depois acontecer no plano espiritual. Primeiro acontece no plano espiritual, para depois acontecer no plano físico. Então primeiro acontece no espírito. Acontecendo no espírito, reflete no plano físico, ok? Então você precisa começar a buscar mais a presença de Deus, você precisa começar a intensificar mais o seu relacionamento com Deus, conforme você for buscando, conforme você for se relacionando com Ele, ok? A sua visão espiritual vai começar a ser aberta. O seu conhecimento espiritual vai começar a ser aberto. Então você vai começar a ter maior entendimento de como o plano espiritual funciona. E você vai começar a perceber que tudo que você faz aqui, nesse plano, reflete no seu plano espiritual. Então, a partir do momento que você está reclamando, a partir do momento que você está murmurando, a partir do momento que você está desacreditando e está deixando a incredulidade entrar no seu coração, você está dando munição para a oposição, para a sua bênção não chegar até você. Ou seja, você está agindo contra você próprio, sem você perceber. Entende? Então começa a partir de hoje, ao invés de murmurar, ao invés de reclamar, ao invés de desacreditar no que Deus te falou, na promessa que Ele te fez, Deus é fiel para cumprir com a sua promessa, independente do tempo que passe. Muitas das vezes o tempo está passando porque existe essa guerra de entregar para ti e também Deus está usando o tempo para moldar você, para transformar você de dentro para fora, para te ensinar o que você não sabe, para aprimorar
as suas qualidades, os seus dons, entende? A gente precisa começar a olhar Deus com mais carinho, com mais amor e com mais zelo, porque Deus não quer o teu mal, Deus quer o teu bem. Só que Ele nos ensina a sermos melhores, pessoas capacitadas, pessoas transformadas, pessoas fortalecidas nele através das situações que se manifestam na nossa vida. Muitas das vezes são permissões de Deus para a gente crescer, para a gente desenvolver, para a gente amadurecer. Porém, existem situações que nós mesmos criamos. Entende? Que nós mesmos fomos lá atrás, buscamos e trazemos para nós. Só que a nossa tendência humana é sempre culpar alguém. A nossa tendência humana não é admitir nossos erros. Entende? Então, a gente passa por situações que são permissivas de Deus na nossa vida. E a gente passa por situações que somos nós que criamos aquela situação. E quando a gente cria a situação, Deus é tão misericordioso conosco que Ele vai pegar a situação que a gente criou, vai transformar de uma maneira que a gente venha aprender com ela, para a gente não passar de novo, e ao mesmo tempo vai te salvar da decisão errada que você tomou. Por quê? Por amor a ti. Entende? Então, quando a gente reclama, a gente tem que ter por conhecimento, quando a gente murmura, quando a gente desacredita, quando a gente deixa a incredulidade entrar, a tendência nossa, a tendência dos planos de Deus se realizar na nossa vida é menor, porque somos nós mesmos que sabotamos o que Deus tem para nossa vida. Porque a gente não consegue esperar, porque a gente não consegue confiar, porque a gente não consegue acreditar. Entende? Então comece a buscar mais a presença de Deus, pare de reclamar, pare de murmurar, pare de desacreditar. Entende? Uma vez que Deus te prometeu, vai acontecer, ok? O tempo que passar, passe adorando e louvando ao Senhor e dando glória a Deus. Passe intensificando, adorando ao Senhor. Quanto mais você adorar ao Senhor, quanto mais você louvar ao Senhor, mais fortalecido você vai começar a estar nele e ao mesmo tempo você está engrandecendo o nome dele. Entende? Você está glorificando alguém que ama você incondicionalmente, que está lutando por você, as suas guerras, porque amor incondicional é isso, né? A gente ama tanto alguém incondicionalmente que a gente se coloca na frente daquela pessoa e luta por ela, porque a gente não quer que aquela pessoa passe por perrengue, a gente não quer que aquela pessoa se dê mal na vida. Então Deus é assim conosco, ok? E Ele tá ali lutando as suas guerras, batalhando as suas lutas, tentando, né, dando o melhor para ti, fazendo o momento que você tá vivendo, entre a oração e o cumprimento dela, te moldando, te modificando, te preparando para te receber o que você pediu. E você tá murmurando, você tá reclamando, você tá desacreditando, a sua fé tá ficando esmorecida. A gente com Deus é uma constância, gente. Relacionamento com Deus é todo dia. A gente não tem que se relacionar por Deus por tudo que a gente vai receber. A gente precisa se relacionar com Deus por amor a Ele. Amar a Deus sobre todas as coisas. Primeiro mandamento. Segundo mandamento, amar ao meu próximo como a ti mesmo. Então, se o próprio mandamento que Deus nos deixou tá lá, amar a Deus sobre todas as coisas, a gente precisa aprender a amá-lo sem interesse. Sem procurar a Deus somente porque a gente quer algo dele. Entende? A gente precisa procurar a Deus porque a gente ama. Só que Deus é tão perfeito, que até isso Ele coloca em você, amor por Ele. Se você pedir para Ele, fala, Senhor, eu não consigo te amar. Eu não sei como lidar com o Senhor, me ensina. Ele vai colocar dentro de você o amor. Entende, gente? Só depende de você. Então, a sua oração foi ouvida. Só que começa a exercer mais a sua fé. Começa a acreditar mais em Deus. Começa a buscar mais a presença de Deus. Entende? Começa a querer estar mais na presença dEle. A sua oração, ela vai descer. Mas você primeiro precisa acreditar que ela vai descer. Você precisa parar de duvidar. Tá bom, gente? Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento? Vamos lá?
Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer por essa palavra, Senhor. Obrigada, Paizinho, por nos ensinar como é que devemos nos portar perante a Ti, Pai. Pai, coloque em nós corações mais dependentes de Ti. Pai, dê nos corações, Senhor, onde a gente venha buscar a Tua presença em espírito e em verdade, com a vontade de querer estar na Tua presença, Pai. Pai, coloque em nós, Pai, amor por Ti, Pai. Que o nosso amor por Ti venha a ser acrescentado, venha a ser crescido, Pai, venha a ser gradativo a cada dia. Que cada dia que passa, Senhor, a gente venha buscar mais a Tua presença em espírito e em verdade, por querer estar na Tua presença, Pai, não por querer coisas que o Senhor nos dê. Paizinho, faça de nós corações perdoadores, Senhor, corações dependentes de Ti, e tira de nós, Pai, corações interesseiros, Pai, corações que só procuram porque quer algo, Pai. Senhor, pelo poder do nome de Jesus, Pai, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, um encontro que sara, que transforma, que cura, que liberta, que cada vida aqui, Senhor, venha a ser trabalhada, moldada e lapidada pelas Tuas mãos, Pai. Pelo poder do nome de Jesus eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe você, a sua família, tá? O seu trabalho, a sua vida. Que vocês venham ter um dia espetacular na presença do Senhor. Tá bom? Um dia, uma tarde, uma noite. Tá? Fica com Deus. Que Deus abençoe. Tchau, tchau.